Olá, hoje o tema da nossa conversa é modo emergência democrática. O nosso convidado é Sérgio Abranches. Eu escolhi o tema, junto com ele, modo emergência democrática, com base em um artigo que Sérgio Abranches lançou no mês passado, falando dos problemas das instituições, desses freios e contrapesos e da necessidade de uma união, de uma frente ampla de preservação da democracia. Então, vou esperar aqui, o nosso Sérgio já chegou. Vou aqui fazer um convite. Olá, Sérgio. Boa noite. Acho que o som não tá saindo, seu. Eu acho que o seu som deu uma travadinha aqui. Vamos ver se volta. Pronto. Pronto, agora deu certo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Obri- tudo bem? Tudo bem? Obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, acompanho há muitos anos, o seu trabalho na Obrigado. CBN, então foi uma honra para mim quando você aceitou esse convite de pronto, né? E eu fico muito honrado por você estar aqui com a gente. Estou vendo você está fazendo um bom produto aí no Instagram de promoção da leitura e de temas, está muito legal. E foi um prazer. Eu atrasei um pouquinho porque hoje a minha CBN atrasou também. Eu estava com o fone ligado em outra coisa por causa dela. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Sérgio Abranches, embora quase todo mundo já conheça, né? Sérgio Abranches é sociólogo, cientista político, comentarista da CBN, escritor, é autor, entre outros livros, de Que Mistério Tem Clarice, A Era do Imprevisto, A Grande Transição do Século XXI, e o mais recente é o Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. E eu queria começar essa nossa conversa hoje, Sérgio, falando justamente desse livro, Presidencialismo de Coalizão. Esse termo que a gente escuta muito na imprensa, né? Um termo que se popularizou em qualquer comentário político dos últimos anos. Esse termo sempre estava presente. Você criou criou esse termo em um texto logo em 1988, né, logo quando foi criada a Constituinte, e você aprofundou no tema nesse último livro de 2018. Eu queria que você falasse um pouco, para quem não conhece esse termo, o que vem a ser o presidencialismo de coalizão. É bom mesmo, porque tem muita confusão a respeito, né? O, o, é o seguinte, quer dizer, o nosso presidencialismo ele se distingue, por exemplo, do presidencialismo dos Estados Unidos, pelo fato de que nós somos multipartidários e temos um sistema partidário bastante fragmentado, são muitos partidos, né? Então, e por outro lado, por causa das diferenças regionais, os sistemas políticos de cada estado diferem muito uns dos outros, né? Há partidos, por exemplo, que são muito importantes no plano nacional, que são praticamente inexistentes em alguns estados, né? Em alguns estados há partidos que são muito importantes lá, que não têm muita importância no plano nacional ou em outros estados. Então, isso aí torna impossível um presidente se eleger e fazer a maioria com o seu partido no Congresso. Como é um sistema de partição de poderes, e o Brasil tem uma Constituição muito extensa, a gente precisa de muita legislação para fazer as coisas, toda política pública precisa de lei aqui, que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. E então o presidente precisa de uma coalizão majoritária no Congresso, uma aliança de muitos partidos, né, de vários partidos até fazer a maioria, para poder não só aprovar leis, como também aprovar emendas à Constituição e evitar que sejam aprovados projetos que não conflitem com o programa de governo. Esse é o presidencialismo de coalizão. Coalizão tem em muito lugar do mundo. Na Europa, quase todos os governos são de coalizão. E
Mas ali as coalizões são negociadas com base em princípios de programas, com projetos, né? E aqui não, aqui a cultura política brasileira levou a essa ideia de que se só formam coalizões através de um toma lá da cá, e trocando favores entre a presidência e o Congresso, que acaba corrompendo a política. Não foi assim em alguns momentos, né? Por exemplo, o governo Fernando Henrique teve muito pouco disso até a aprovação do projeto de reeleição. É isso, o presidência da coalizão é isso, é simples assim, é um presidencialismo em que o presidente precisa de ter um apoio de uma coalizão multipartidária. E as crises, lendo o seu livro traz um histórico dessas coalizões que são feitas desde a República Velha, aí você passa para a Segunda República, que tinham como um dos grandes partidos de apoio o PSD, né? Quando chega na Terceira República, depois da Constituição de 88, o grande partido que segura esse centro político é o PMDB. E as últimas crises que aconteceram no Brasil, muitas aconteceram justamente quando esse sistema, né, esse sistema falhou, né, dessa coalizão, de algum momento ela falhou. Inclusive, é muito claro que você fala no seu livro o que aconteceu no governo Dilma, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque no seu livro, especialmente, tem uma dedicação especial, até pelo fato de ser muito recente, ao processo de impedimento da ex-presidente Dilma, né? E a própria Dilma, quando está lá no discurso, em um certo momento, ela fala: está impossível de governar com tantos partidos, né? E aí ela fala dos antecessores, enfim. Isso aí, no fundo, é o presidencialismo de coalizão em crise, né? Exatamente, quer dizer, em crise porque houve essa fragmentação dos partidos e, por outro lado, quer dizer, os partidos que eram os pivôs desse processo, né, foram perdendo força com brigas internas que levam à formação de outros partidos, né? Se tem rivalidades entre determinadas lideranças de um partido, acabam saindo, criando um partido novo, cooptando alguns parlamentares daquele partido para o seu partido e de outros partidos. Então, vai fragmentando o processo, o sistema partidário. E, com isso, não só aumenta o toma lá da cá, mas, por outro lado, quer dizer, os partidos pivô, que precisam de ser bancadas maiores, vão perdendo força. E a cada vez precisa agregar mais partidos à coalizão para poder manter a mesma maioria. E quanto mais partidos, menos governável é. Quer dizer, você tem, a Dilma reclamava exatamente disso durante o julgamento dela no Senado, certo? 13 partidos, né? É impossível, né? O Lula teve 9 ou 8, o Fernando Henrique teve 3 ou 4. Quer dizer, então é uma diferença, realmente vai ficando, deixando de ser manejável. Mas o sistema entrou em crise também porque ele foi se polarizando, né? A partir do processo de impeachment da Dilma, a política brasileira se extremou demais. Ela se esgarçou de forma muito radical e produziu fissuras e ressentimentos e feridas que acabaram levando à eleição de 2018, né, e a eleição de Bolsonaro. Essa questão dessa eleição atípica, né, muito polarizada, eu analisei em dois outros trabalhos. Num artigo que tem num livro da Companhia das Letras, também, que chama Democracia em Crise, onde eu trato especificamente da polarização e da ruptura que a eleição de 2018 representou. Ela rompeu o padrão de competição pela presidência da República entre o PSDB e o PT, né, entre dois partidos, e os outros partidos disputando bancadas no Congresso para poder formar a coalizão, né? E por outro lado, ela rompeu também com o próprio sistema partidário, se desalinhou muito, e hoje nós temos bancadas muito menores do que as bancadas que a gente tinha no passado, né? Bancadas médias. Então, eu só tratei nesse artigo. E agora está na Companhia das Letras para sair nos próximos dias o Tempo dos Governantes Incidentais, onde eu analiso melhor esses governantes incidentais que nascem de eleições
atípicas, que não teriam sido eleitos em condições normais, tipo Bolsonaro, Trump, né? Boris Johnson, Salvini, enfim, vários desses aí pelo mundo afora. Eu ia falar agora, ia ser a pergunta seguinte, justamente em relação a esse livro, né? Que foi um livro É, que o Democracia em Risco, né? em risco. Em risco, que a Companhia das Letras lançou ali muito a quente, né? Quando acho que foi antes Foi. da posse do Bolsonaro, e o seu texto é o texto que abre o livro, né? E eu li esse livro, todos os textos, logo na acho que estava todo mundo meio assim bestializado com o resultado das eleições, todo mundo estava atrás de respostas, né? Porque e esse seu texto chamado Polarização Radicalizada e Ruptura Eleitoral, né? Você fala que as eleições foram disruptivas, né? Porque justamente rompeu-se esse ciclo que existia de polarização entre PT e PSDB, que no fundo eles gravitavam um pouco em torno de um centro político, né? Um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas eles tinham muito mais, pelo menos a meu ver, né? Eu quero que você fale, tem muito mais pontos em comum do que separe, né? Você já falou, e a pergunta é a que você acha que se dê os fatores que levaram a essas eleições disruptivas, né? Você já falou da radicalização que iniciou-se no impeachment da Dilma, mas eu queria que você falasse também se a Lava Jato também contribuiu para isso, outros fatores que você acha que levou a essa eleição disruptiva, né, que você chama de eleição disruptiva. Claro, veja, nesse artigo exatamente eu mostro que rompeu exatamente a forma de criar governo e oposição no Brasil, né? E você tem toda a razão, quer dizer, na verdade, embora eles se tratem como rivais absolutos, né? O Lula, inclusive, disse que não participa de uma frente em que esteja o Fernando Henrique e tal. No fundo, eles são, assim, primos político-ideológicos, né? Quer dizer, o PSDB, que começou na social-democrata e terminou com uma espécie de social-liberalismo, né? Um partido social-liberal, parecido com alguns que tem na Europa, e o PT sempre foi um partido mais para o social-democrata, né? Com políticas muito parecidas com as da social-democracia europeia. Então, no fundo, gravitava entre o social-liberalismo e a social-democracia, entendeu? Quer dizer, tinha uma afinidade no social, né? Tinha uma afinidade no social, e algumas divergências ali em torno da orientação econômica, que acabou, na verdade, o PT acabou tendo que seguir as do PSDB, né, para dar por força das pressões de mercado e tal, e também com relação a como é que se organiza a participação popular no governo, esse tipo de coisa. Mas que é relevante, não é irrelevante não, mas eles eram primos próximos, assim, primos irmãos, né, nascidos da mesma conjuntura histórica, né? E Você pode concluir. não, Quanto a essa questão do centro político, né? É lógico que é um conceito muito vago, né? Esquerda, centro, direita. Mas esse que nós podemos chamar um centro político democrático, variando centro-direita e centro-esquerda. Você acha que você acha que esse campo tem chance de voltar a ter relevância na disputa nacional, ou você acha que caminha hoje para um caminho, para uma radicalização? olha, tem que despolarizar, né? Eu acho que caminhar para mais radicalização é complicado. Aí a gente estaria falando de uma ruptura institucional. Tem esse problema, tem esse risco também, mas eu acho que ainda não chegamos a colocá-lo como o principal risco, né? Porque o centro, na verdade, ele não existe. O centro é um acidente geográfico da política, né? Ele depende dos extremos, quer dizer, quem define o centro são os polos, né? Se eu tenho, por exemplo, um país que só tem da centro-esquerda para a esquerda, o centro fica mais à esquerda, né? A centro-esquerda vai ficar na direita do sistema. Quando você tem uma extrema direita e uma extrema esquerda,
o centro fica muito pequeno, ele fica estrangulado por esse espichamento. É como se fosse uma borracha, né, o tecido partidário, você estica e aí quanto mais você estica, mais vai fechando o centro, né? Então, tem que despolarizar. Em despolarizando, certamente você tem condições de recentralizar o sistema político e partidário brasileiro e conseguir uma política mais moderada, né? Eu acho que para isso a gente precisa, de fato, de constituir novas lideranças. Esse é um dos graves problemas que o Brasil tem hoje, né? Quer dizer, se a gente pensa assim, eu me lembro que há muitos anos atrás, uns 6 ou 7 anos atrás, num curso sobre mudanças estruturais no Brasil, eu pedi meus alunos que listassem, fizessem 2 colunas. Numa coluna, os 10 políticos mais importantes do Brasil naquele momento. E na coluna seguinte, os 10 políticos emergentes que poderiam ser sucessores desses 10. Né? E eles não conseguiam preencher a segunda coluna. A primeira coluna era mole, né? Você fala, Lula, tal, né? Mas a segunda, nada. E continua assim, quer dizer, as lideranças emergentes ou são muito jovens, né? O Congresso hoje, por exemplo, tem algumas lideranças interessantíssimas, né? Em vários pontos do espectro político, ideológico, mas são muito jovens ainda, né? Quer dizer, estão em primeiro mandato, ainda estão se formando politicamente, né? No meio aí, exatamente naquele momento em que você precisa de uma geração, digamos, já madura, mas não ultrapassada, né? Não tem. A gente Então, isso aí é um problema para essa recentralização e para a recriação de um partido político mais consistente, com mais conteúdo programático, né? Com projetos para o século XXI. Agora, as redes sociais também levam muito à radicalização, né? Porque à medida que você vai consumindo conteúdo, o Twitter, o Facebook vai lhe entregando mais e mais conteúdo com aquilo que você quer ouvir, com aquilo que você concorda, e isso acaba aumentando a polarização. E não aconteceu, não foi só no Brasil, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso eu trato disso, por exemplo, no tempo dos governantes ocidentais, né? Essa é uma questão que está começando a ser tratada, né? As grandes plataformas estão começando a se preocupar com isso, Twitter, o Facebook, né? Porque, de fato, houve o algoritmo acabou contribuindo para um processo que era indesejável, né? Quer dizer, que é um processo que escapa à normalidade das diferenças na sociedade. Mas, por outro lado, e aí eu acho que, sabe, Zé, a gente tem que fazer uma reflexão importante sobre o que aconteceu logo em seguida, que foi a pandemia, né? A pandemia, ela fez um corte no mundo inteiro de tendências, de movimentos que estavam, né, evoluindo numa determinada direção e, de repente, ela para todo mundo, coloca todo mundo diante da possibilidade de morrer de uma doença muito grave, uma doença que, embora mate mais os pobres e os que não têm, mata todo mundo, né? Quer dizer, que o vírus alcança, e isso produziu uma reação do que as pessoas estavam pensando, inclusive porque tem uma correlação muito forte entre os piores desempenhos na pandemia e os piores governos do mundo, né? As piores governanças, a mais baixa qualidade da governança. Você vai olhar, Itália, que tem uma minoria, tem uma maioria muito frágil, né? O Monti, que também era um primeiro-ministro meio improvisado, cresceu até na pandemia, mas mesmo assim, né? Na Espanha, que passou 4 eleições sem conseguir formar uma maioria, né? E aí os casos graves, Estados Unidos, com Trump, Brasil, com Bolsonaro, né? E se a gente olhar os países que deram certo, são países com excelente governança, né? Alemanha, Nova Zelândia, né? A Finlândia. Então, essa clara distinção entre quem é bom governante, democrático, transparente, né? Que respeita de fato os cidadãos e cuida do bem-estar coletivo em primeiro lugar, independentemente das consequências econômicas, né?
dos interesses dos financiadores das campanhas deles, etc., e aqueles que fazem o contrário, né, que não colocam a coletividade em primeiro lugar, mas os seus interesses, as suas crenças anticientíficas, né, fez com que a popularidade desses presidentes, Trump, Bolsonaro, né, todos caísse, né? Os que conseguiram reagir adequadamente, a popularidade melhorou, mas Trump e Bolsonaro não conseguiram recuperar porque não mudaram de atitude, né? Então isso cortou o processo, sabe? Você acha que no Brasil o piso, Bolsonaro já atingiu o piso da popularidade dele, os 30%? Você acha que dá para descer mais, a depender dos efeitos dessa pandemia? Não, eu acho que não. Eu acho que tem algumas evidências novas. Tem um politólogo chamado Carlos Pereira que fez uma pesquisa agora, ele está fazendo uma pesquisa junto com o Estadão, em várias etapas, né? E o que ele descobriu uma coisa muito interessante, que é a seguinte: aqui o aumento da exposição ao vírus, seja medido pela quantidade de pessoas que tiveram contato com pessoas que contraíram o vírus ou elas mesmas contraíram, né? Aumentou, dividiu o bolsonarismo. E aí ele ficou reduzido, hoje, basicamente, aquele séquito de seguidores fiéis que, como ele, também não acreditam no vírus, acham que é tudo uma bobagem. E aqueles que estavam apoiando ele porque tinham outras convicções parecidas com as dele, que se identificavam com as dele, já abandonaram por causa do tratamento da pandemia, né? Por outro lado, ela cortou também algumas das clivagens importantes e até rompeu com algumas das hegemonias importantes que tinha no mundo. Por exemplo, a hegemonia da austeridade fiscal, a qualquer custo, né? Ficou claro que na pandemia, quem tinha sistemas de saúde públicos robustos, bem financiados, com capacidade de pesquisa e de atendimento, se saiu muito melhor. É o caso da Alemanha. Inclusive, foi o país a descobrir o primeiro teste para o Covid. Começou a pesquisar antes, assim que surgiu na China, e quando chegou na Alemanha, todos os hospitais da Alemanha estavam preparados com testes, com kits de proteção, etc., aparelhados para tratar todos os pacientes, inclusive com sintomas muito leves, né, para evitar a propagação da doença. Então, quer dizer, essa ideia de austeridade morreu. Ela não vai mais poder ter. Ela terá que ser uma coisa de responsabilidade fiscal muito mais seletiva, tomando cuidado com a questão, com essas questões fundamentais, como a saúde pública, o seguro de saúde universalizado, etc., né? Então, na verdade, houve um resgate do legado social-democrático, progressista, né, na Europa, e uma descoberta. No caso do Reino Unido, por exemplo, Boris Johnson saiu do hospital e disse assim: eu fui salvo, a minha vida foi salva pelo National Health Service, né, que é um sistema público inglês, que eles tentaram destruir, os conservadores mais radicais. E nos Estados Unidos ficou claro, quer dizer, todo o sistema lá é privado. Os sistemas privados não comportam, por exemplo, muitas UTIs, porque custa muito caro. Então, na verdade, eles tratam rápido, né? Eles tratam desde o início todas as doenças para evitar que o cara chegue na UTI, porque o tratamento na UTI é muito caro. E aí, quer dizer, quando você precisa de UTI para todo mundo, né, ou para uma grande quantidade, uma grande massa, o sistema entra em colapso, como entrou em Nova York, né? Portanto, eu acho que houve cortes aí que a pandemia, quando ela terminar, ela vai produzir uma outra realidade política na frente. Qual exatamente eu não sei, mas vai mudar. Você acha que o bolsonarismo é capaz de se adaptar a essa nova realidade, né? Porque, assim, o que desde o início, inclusive lá no Democracia em Risco, já se falava dessas três alas do bolsonarismo, né? A ala olavista, a ala militar e a ala ultraliberal, né?
Você acha que o bolsonarismo é capaz de se adaptar a essa nova realidade, que precisa de um Estado mais atuante, talvez implementação de renda mínima? Olha, acho que não. E, na verdade, quer dizer, a gente tem que separar esse grupo, que é o grupo digamos, a cúpula bolsonarista, né, que está no governo, dos eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro, na verdade, entre eles, tem eleitores que foram eleitores do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, né? É uma maioria flutuante que está descontente e aí ela agrega aquele candidato que lhe parece. No caso do Bolsonaro, ele era um ilustre desconhecido, não fez campanha, né? Não apareceu, não foi a debate, não deu entrevista, ou pouquíssimas entrevistas. Então, o eleitorado não conhecia ele. Então, votava numa determinada imagem que tinha dele, né, que é o cara anticorrupção, o cara que é contra isso tudo aí, e o antipetismo. Isso acabou. Né? Isso acabou. Agora, lá, essa divisão dos militares, primeiro tem uma contradição grande entre os liberais, né, que são, na verdade, ultraliberais, livre-mercadistas, como é o Paulo Guedes, e o Bolsonaro e os militares, porque esses nunca foram liberais, nem na política, nem na economia. Eles acreditam em Estado forte, né? Em proteção nacional, quer dizer, eles têm uma outra concepção dessa coisa toda. Mas não se adapta pelo seguinte, porque o Bolsonaro, ele é o típico padrão da personalidade autoritária que a gente conhece desde um livro muito antigo do Adorno, que foi exilado para os Estados Unidos, quer dizer, fugiu para os Estados Unidos por causa da perseguição nazista, né? Era um judeu, foi um grupo de intelectuais, e reunidos lá, eles montaram um projeto de pesquisa sobre a personalidade autoritária, né? Para entender o fenômeno do qual eles estavam escapando. E esse tipo de pesquisa, a gente conhece, tem uma longa linhagem, né? Desde essa aí. E tem características muito claras da mentalidade autoritária. É o que a gente chama de cabeça dura, né? Aquela pessoa obstinada, que não vê os outros argumentos, que não pensa diferente nunca, que é impulsivo, né? Só decide com base na sua vontade, né? E tem um certo grau de compulsividade também. E você olha o Bolsonaro e o Trump, você vê a atitude deles em qualquer circunstância, né? Como é que eles lutam contra os fatos, batem na realidade e tal. Isso não muda, esse tipo de gente não muda. Aí diz assim, bom, mas o Bolsonaro não está mudando? Ele não está negociando com o Congresso, ele não está quieto, né? Mesmo antes de aparentemente estar doente, não é uma mudança? Não, ali é diferente, ali ele está em atitude de defesa, né? Por causa da investigação do Queiroz, da rachadinha do filho, por causa da investigação das fake news que atinge todo o clã Bolsonaro, né? E então ele está ali tentando preservar o mandato. Para isso ele não pode ficar provocando muito o Congresso, nem criando muita aresta, né? Mas E ele não mudou. como você vê essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão? Você acha que... Porque tem uma... geralmente, as últimas coalizões dos últimos anos sempre foi uma miscelânea ali de partidos, ideologias. Talvez agora, e aí eu quero saber de você, talvez a grande diferença seja o elemento, a pitada bolsonarista nesse caldeirão, dessa coalizão, né? Que é uma mistura explosiva, né? Explosiva. Você vê que já estão reclamando, porque ele não cumpre acordo, né? Quer dizer, ele não consegue ver. Ele acha que as pessoas têm que se submeter à vontade dele. Essa é a básica noção da autoridade, da personalidade autoritária. Mas ali é uma aliança, não é uma coalizão, ali é uma aliança de cumplicidade, né? E o alvo principal dessa aliança, o que vai morrer primeiro nessa aliança, é a Lava Jato, que, aliás, já está sofrendo ataques fortes do Procurador-Geral da República, né? E por que faz isso? Porque aquele presidente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que deu uma sentença completamente esdrúxula a favor do Queiroz, né? Colocou o Queiroz em prisão domiciliar, quando ele negou para todos os outros que tinham pedido pelas mesmas razões,
alegando doença, comorbidade, né, grupo de risco da pandemia. Esse, é, essa cumplicidade ela está sendo favorecida pelo fato de que tanto ele, o Noronha, quanto o Aras disputam com o ministro da Justiça uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Nunca houve isso, entendeu? Quer dizer, de pessoas em cargos importantes que têm determinações constitucionais, têm uma definição constitucional clara, né, uma missão constitucional a cumprir, e que desviam dessa missão para satisfazer o presidente nos seus interesses particulares, tentando ganhar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Então, não dá para prosperar a Lava Jato com nessa aliança. Mas, por outro lado, é difícil imaginar que o Procurador-Geral da República consiga controlar todo o Ministério Público, né? Porque a Constituição confere aos membros do Ministério Público, individualmente, um poder de iniciativa que, para tirar, ele precisa de mudar a Constituição. Senão, ele vai acabar sofrendo limitações no judiciário. E o Noronha vai perder, a sentença dele vai cair assim que o tribunal se reunir de novo, né? Porque todo o tribunal já se manifestou contra essa decisão dele. Mas a gente está vendo aí um processo de deterioração, e isso aí tira direto do apoio ao Bolsonaro todos os que votaram nele a favor do Lava Jato, né? Desde quando ele tomou posse, aliás, antes dele tomar posse, ele já tinha uma postura de confronto com as instituições, né? Com o STF, até com os próprios membros do ministério dele, né? O Moro, o Mandetta. E aí eu quero perguntar para você, que você tem passagens pela imprensa, pela academia, pela área literária, e aí eu queria que você falasse o papel da imprensa em 2018. Você acha que se a imprensa em geral ela foi leniente, se ela não percebeu o risco que Bolsonaro representava para a democracia? Olha, eu não diria que ela foi leniente, né? Eu diria que ela foi desavisada, ela não tinha noção. Mas, olha, todos nós, né? Eu fui recentemente a uma reunião de politólogos na UFMG e aí chegamos à conclusão, no final da reunião, de que o Bolsonaro é muito difícil que ele mantenha o seu mandato, né? Todos os modelos que estavam ali em discussão indicavam que ele não consegue terminar o mandato nessas condições. E eu falei no final, eu disse, olha, no meu modelo também, ele não completa o mandato. Agora, pelo meu modelo, ele não teria sido eleito, né? E eu tive que me curvar à realidade antes de que não ia funcionar o modelo e que ele tinha uma chance real de se eleger. Eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa e vimos a eleição dele, quer dizer, a vitória, a proximidade da vitória dele muito próximo do desfecho, né? Agora, eu acho que houve um engano, e esse eu não cometi, de avaliação, de imaginar que seria um governo muito conservador e tal, mas que seguiria o script constitucional, que seria respeitoso das instituições. E isso eu não achava, né? Quer dizer, ele nunca foi respeitoso das instituições. Ele foi um parlamentar medíocre, mas sempre contrário a todos os princípios do Estado Democrático de Direito, né? A favor da tortura, nunca teve nenhuma liderança, mas sempre teve opiniões muito pouco democráticas, aliás, antidemocráticas. Então eu não tinha nenhuma ilusão. Aliás, eu não tenho nenhuma ilusão com esse governo. Eu nunca espero dele ser surpreendido pelo pior que vem acontecer na frente, porque eu sempre espero o pior dele. Mas eu acho que isso é, digamos, uma posição extrema. Mas houve uma certa falta de realismo, né? E uma influência muito forte
dos analistas do mercado financeiro que bolsonarizaram todos, né? Agora é que estão começando alguns a se afastar e tal. Mas, então, havia, de fato, assim, uma certa boa vontade, né, com o presidente eleito, e essa boa vontade foi se esvaindo muito rapidamente, mas ela ajudou ali naquele segundo turno ali, né, e no iníciozinho do governo, a, digamos, fazer com que a sociedade se acautelasse menos das possibilidades antidemocráticas do governo. Sérgio, você escreveu um artigo no mês passado, que foi até o que levou eu propor esse tema para você, dessa conversa, que é o modo emergência democrática, né? O título do artigo em que você fala de uma frente ampla diante do esgarçamento das instituições, para combater, para preservar a democracia, né? Você acha que isso é viável? E quem você acha que está disposto a se colocar nesse pacote aí de uma frente ampla? Olha, eu não sei se é viável, mas eu sei que é absolutamente necessário. E ainda há dificuldades importantes nesse caminho, né? E por que é necessário? É necessário porque o que acontece, o que está acontecendo em vários países e aqui no Brasil? É que as forças antidemocráticas, elas são unidas, né? Elas têm um propósito só. E as forças democráticas são desunidas por definição, quer dizer, a democracia é um regime de competição, né, de concorrência. Então, tem que ser plural, né? Mas tem momentos em que, quando a questão democrática está em jogo, né, as forças políticas têm que abandonar as suas diferenças substantivas, programáticas, né, até os ressentimentos passados, e focar no principal. O principal é manter as condições da democracia para eles poderem continuar disputando livremente as suas posições divergentes, né? E quem que mostrou que entendeu isso e que deu sinais claros nessa direção? Eu diria que a, o Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes e Marina Silva fizeram um movimento claramente nessa direção. Aliás, eles deram uma entrevista para a Globo juntos, né, em que eles, para a Globo News, juntos, em que eles dizem isso, né, quer dizer, inclusive passaram por cima, o Ciro, inclusive, disse na entrevista para o Fernando Henrique, bom, eu até exagerei um pouco nas minhas críticas ao senhor e tal, fiz né, usei palavras duras, etc., até um understatement, uma, uma falta de ênfase do Ciro, mas de fato, quer dizer, o que estava claro ali era um movimento de aproximação contra o inimigo comum. Tem uma parte da esquerda que nunca soube definir o inimigo comum, nunca soube identificar o inimigo comum, né? Se aliou com fascistas no passado, com nazistas, né? Quer dizer, fez muita bobagem. Ainda há, mas há várias lideranças no PT. O Lula, por exemplo, ainda está resistindo à ideia de uma frente ampla, né? Mas há várias lideranças no PT que já aderiram. O Fernando Haddad, por exemplo, é favorável. O PCdoB tem, por exemplo, o Flávio Dino, governador do Maranhão, que é favorável, né? Vários governadores do Nordeste, que são todos da esquerda, se mostram favoráveis a esse entendimento político para fazer face à ameaça democrática que o Bolsonaro representa. E, reconstituídas as condições de competição democráticas, continuar divergindo. Ninguém está pedindo que um subordine ao outro, estão pedindo que eles se alinhem contra o inimigo comum, né? Acho que esse é o único caminho. Esse é o único caminho possível para a gente enfrentar de forma positiva, né, de forma clara, e afastar definitivamente os riscos de persistência desse movimento antidemocrático que tomou conta do Brasil. O impeachment é um processo bastante traumático para o Brasil, né?
você tratou disso no processo, no capítulo referente ao ex-presidente Collor e de maneira mais detida no capítulo referente à presidente Dilma. Você acha que há condições do impeachment prosseguir em relação ao presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Olha, ontem eu participei de um webinar com politólogos, e a gente discutiu isso, e eu disse que, na verdade, eu acho que até a gente devia mudar claramente as regras a respeito do impeachment. A gente devia parar de fingir que o impeachment é um processo jurídico, político. Ou seja, que precisa de um fundamento jurídico sólido para fazer o impeachment. Nunca foi. O impeachment sempre foi um processo político. Você só consegue impedir um presidente se você tem uma coalizão majoritária contra ele no Congresso e se você tem apoio da sociedade, em geral, manifestado nas ruas. Né? Nesse momento, por exemplo, as redes um pouco substituem as ruas, né? Mas o presidente com popularidade alta nas pesquisas nunca sofreu impeachment. Quem sofre impeachment é o presidente impopular, né? Então, o impeachment no Brasil sempre foi político e sempre foi transvestido de jurídico para disfarçar e isso é ruim, porque é insincero, né? É insincero e já começa mal o processo. Eu acho que os dois impeachments, tanto do Collor quanto da Dilma, foram muito arbitrários. Muito arbitrários. E mais, eles dois são presidentes sob a mesma Constituição, sofreram impeachments com regras diferentes, porque o Supremo interpretou de uma forma e o presidente do Supremo presidiu o Senado de uma forma, do Collor, e no caso da Dilma, de outra forma. Né? E em ambos os casos foi muito arbitrário e insincero no sentido de que não havia explicitação de que ela estava sendo afastada por razões políticas e não por quaisquer outras razões. Ainda que tenha algum fundamento, não tenha. Agora, nós não temos alternativa ao impeachment. Né? No caso do Bolsonaro, tem até uma possibilidade, que aliás tinha também no caso da Dilma e do Temer, que o TSE não aproveitou, não quis, né? Que era a invalidação da candidatura, da chapa, por crime eleitoral. E agora, com essa coisa das fake news, tem muita evidência, e o TSE vai ter que examinar isso e teria a oportunidade de simplesmente cancelar a eleição por causa dela ter sido inválida por conta da manipulação. Eu acho muito pouco provável que o TSE faça isso, mas se fizer, também será porque tem uma coalizão majoritária entre as forças políticas e na sociedade a favor do afastamento do Bolsonaro. Porque sem esse respaldo político, também o TSE não invalida uma chapa vitoriosa. Então, eu acho pouco provável esse caminho. O caminho do impeachment também precisa disso, mas o caminho do impeachment, construir essa maioria, é mais factível e as evidências são muitas. Né? Quer dizer, pretexto não falta. Hoje falta apoio político, porque pretexto não falta. Pela última contagem que eu vi, o Bolsonaro já cometeu 40 crimes de responsabilidade, muito mais graves do que aqueles que foram imputados a Dilma ou ao Collor. Ele desrespeita a Constituição todo dia. Né? A impessoalidade, né? Tudo feito de uma maneira... Tudo, Então, quer dizer, bases, digamos, jurídico-políticas para afastar, tem. Né? Precisa do apoio político. Mas isso só se constrói com o tempo, né? E eu acho que ele está cometendo tantos erros, e agora na pandemia ele cometeu erros de tal gravidade que pode ser que, de fato, pós-pandemia, com os efeitos da pandemia aí sim na economia e sociais, etc., que ele não vai conseguir debelar, chegue a um ponto em que o impeachment se torne inevitável.
desse... Mas só uma coisa, eu não gosto de impeachment, entendeu? Eu não sou a favor do impeachment. Eu acho que a gente devia ter o mecanismo do recall, né? Quer dizer, do, do referendo confirmatório. Eu acho que a qualquer momento, a pedido de um certo número de cidadãos, ou de 2 em 2 anos, você deveria ter uma retorno, perguntar para o eleitorado se ele quer manter o presidente, Ó, ou o governador, o prefeito. Fernando Henrique Honorato fez uma pergunta aqui no. Não, não é o presidente, não. Ele fez uma pergunta aqui, ó, para o Sérgio. Se possível, que você procurasse fazer uma análise comparativa entre o período da ditadura e um período político atual. E aí eu já emendo outra. Uma que o Rodrigo Menezes fez pelo Instagram, que ele pergunta aqui como é que faz para a gente sobreviver a esse período fascista. E eu já emendo a pergunta se você acha, se você acha correto chamar esse momento de fascista. Olha, vou tentar responder rapidamente, mas é complicado. Mas é o seguinte: porque tem 13 minutos, né? 13 minutos, exatamente. Era outro Brasil, né? Era um Brasil rural, ainda escassamente urbanizado, era um Brasil muito mais atrasado, né? Totalmente estatizado. A classe média era toda do Estado. Quer dizer, a classe média brasileira naquela época era de funcionários públicos e estatais. Tinha pouquíssimos da classe média privada, né? E uma parte das empresas que tinha classe média privada forneciam para o Estado, viviam do Estado. Quer dizer, então, era, na verdade, uma situação muito diferente. E, por outro lado, aquele autoritarismo que marcou a história da América Latina nos anos 60 é muito diferente do tipo de ameaça que a gente tem hoje. Eu acho que a ameaça que a gente tem hoje é mais parecida com o que um sociólogo húngaro chamado, estou até colando o nome dele aqui, porque é Balint Magyar, fala sobre os países que saíram da União Soviética no processo de redemocratização, que são autocracias. Quer dizer, que na verdade assim, são muito mais personalistas. No caso, por exemplo, do Brasil, inclusive, a gente teve uma ditadura rotativa, né? Que mudava de general no poder de 4 em 4 anos, como se estivesse mudando de presidente, mesmo na base de eleição e tal. Uma eleição de cartas marcadas indireta no Congresso. Então, esses governos autocráticos, eles são diferentes. Agora, tem uma vantagem no Brasil em relação a eles, por exemplo, Polônia, Hungria, Rússia, que é o fato de que o Brasil tem uma história democrática. Inclusive, eu estou escrevendo agora um livro com a Heloísa Starling sobre história da democracia no Brasil, e as minhas pesquisas iniciais mostram, por exemplo, que o Brasil, num império, né, o nosso parlamentarismo, a nossa democracia parlamentar imperial, mesmo com poder moderador, era mais avançada do que em vários desses países, entendeu? Quer dizer, na época a Polônia tinha uma coisa parecida e era muito mais autoritário, era muito mais absolutista, né? Então, a nossa democracia, durante o período monárquico e durante a Primeira República oligárquica, era mais ou menos parecida com as democracias do resto do mundo. O resto do mundo também só tinha oligarquia, não tinha democracia plena. Isso vem depois da guerra, né? E aí, quer dizer, na verdade, vem do período pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial. Agora, o Brasil tem, e os Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa vertente autocrática nos seus presidentes, mas tem história democrática para resistir, né? Então, eu acho que tem essas diferenças. Agora, eu acho que a gente pode dizer que tem elementos de fascismo nesse governo, né? Quer dizer, eu vou lembrar uma frase do Bolsonaro, naquela reunião fatídica do dia 22, né, onde, para espanto do Brasil, nunca se viu nada como aquilo, né, o grau de incivilidade, de má educação, de grossura. Ele diz assim: o povo armado jamais será vencido, nós temos que armar o povo. Ele não está falando do povo brasileiro, ele não está falando do povo brasileiro, ele está falando desse povo que ele diz que é o povo que está no governo com ele, né? São os bolsonaristas.
E armar bolsonaristas significa produzir, formar milícias. Foi com as milícias privadas armadas que o Mussolini tomou o poder. Né? Foi com elas que o Hitler tentou o putsch em Munique. O Hitler foi derrotado, o Mussolini foi vitorioso. Né? Então, tem componentes fascistas, sim, nesse governo, diferentes dos componentes mais ou menos autoritários que outros grupos tiveram. Mas esse não, esse eu acho que a gente pode certamente caracterizar como um governo que tem componentes neofascistas. Não é um governo fascista, mas ele tem componentes neofascistas ali claramente embutidos nele e nas ideias que o Bolsonaro professa e esses outros aí. É isso aí, eu queria aproveitar o gancho que você falou da reunião do dia 22 de abril para falar do ministro do Meio Ambiente, Salles, né, que falou de aproveitar a pandemia para passar uma boiada. E aí eu imagino você, que tem uma história no jornalismo socioambiental, né, já ganhou alguns prêmios, prêmio Chico Mendes, né, e eu queria que você fala, eu imagino que deve ser uma angústia tremenda para você, porque em vários setores nós vemos prejuízo, né, educação, economia, mas para o meio ambiente, há setores de determinadas regiões que pode ser que fiquem irrecuperáveis, né? E talvez, pelo menos na minha opinião, é a pior área do governo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão ambiental do governo Bolsonaro. Claro, e é uma área muito central, né, Zé? E tem uma coisa, quer dizer, todo mundo chegava para mim e dizia assim, você deixou a ciência política virou ambientalista? Eu disse, não, não, não. Eu, na minha análise política, sobretudo pensando no futuro, né, eu comecei a me dar conta de que a questão ambiental, sobretudo a questão climática e a preservação da diversidade biológica, deixaram de ser uma questão ambiental, passaram a ser uma questão central político-econômica. Né? Quer dizer, não é possível a gente ter uma economia pujante, e sem uma economia pujante a gente não consegue ter uma democracia robusta, destruindo o meio ambiente, aumentando o aquecimento global. O aquecimento global, se não for controlado, ele produz uma devastação na vida humana e ilhas espalhadas pelo mundo em que é possível ainda manter uma certa agricultura, né, vida, etc., que serão ocupadas na marra. Né? Quer dizer, o futuro com mudança climática acentuada é totalmente distópico, não existe a possibilidade de você pensar numa boa sociedade nesse mundo. Então, para mim, não era uma questão ambiental, para mim era uma questão político-econômica da maior relevância que tinha a ver com a democracia. Né? Quer dizer, se você vai selecionar os poucos que serão convidados a ficar nos oásis de um mundo devastado, isso aí vai, né? Quer dizer, isso aí só pode ser feito autoritariamente e com força militar. Então, definitivamente, foi por causa disso. O Ricardo Salles, ele não é o ministro do Meio Ambiente, ele é o desministro do Meio Ambiente. Né? Ele está desmontando a estrutura de política ambiental do Brasil. Fez muito mal ao Brasil, já fez muito mal ao Brasil. O desmatamento acelerou durante a gestão dele, ele incentivou grileiros, bandidos, né, a ocupar a terra na Amazônia, visitando os caras, fazendo solidariedade, porque os fiscais do IBAMA pegaram os caras derrubando árvore, quer dizer, desmatando, e censurou, oprimiu os funcionários do IBAMA, do CNBio, e colocou lá uma intervenção da Polícia Militar, quer dizer, de oficiais da Polícia Militar. Você compara. Na saúde, o Bolsonaro colocou interventor militar, é um general de brigada, né, da intendência. No meio ambiente, o Ricardo Salles botou coronel da PM. Quer dizer, nem merece uma intervenção do Exército, entendeu? De tal grau de desmerecimento que tem para eles a questão ambiental. Está mudando um pouco por causa da pressão econômica, né, dos investidores. E até comentei isso agora na CBN. O vice-presidente Mourão está tentando chegar próximo ali de uma possibilidade de acordo, né, entre o que pensa o governo e o que querem os investidores, os ambientalistas, aquelas pessoas responsáveis, né, do país e do mundo. Mas ainda há uma distância muito grande entre o discurso e a prática. Nesse momento, por exemplo, eles estão reestruturando o INPE
montando lá uma estrutura hierárquica, militarizada, né, para controlar. E nada disso vai dar certo, tá certo? Quer dizer, porque tem muito think tank aí no Brasil hoje, analisando por conta própria dados de satélite para mostrar desmatamento na Mata Atlântica, no Cerrado e na Amazônia. Quer dizer, não dá para esconder. Mas produz muito prejuízo, né? E vai fazer com que toda a chance do Brasil de produzir uma recuperação razoável da economia depois da pandemia dê com os burros na água, porque não vai ter investidor. Sérgio, nós já estamos encaminhando aqui para o final, faltam 4 minutos. Eu queria que você já adiantou aí que tem 2 projetos em andamentos, né? Um livro com a Heloísa Starling sobre a história da democracia, né? E o outro sobre... Aí eu queria que você falasse. O outro que você... Eu tenho um romance que eu acabei de terminar, que na verdade, ele é um pouco uma continuidade das minhas preocupações no tempo dos governantes incidentais, né? Esse está saindo pela Companhia das Letras já já. Mas no romance, eu trato dessa questão da sociedade muito crispada, muito enraivecida, muito ressentida, né? Dividindo famílias, separando amigos, né? Por conta, seja da política, seja da questão racial. E tem algumas dessas questões que eu não consigo lidar com elas analiticamente ainda, né? Porque não tem elementos suficientes para fazer uma análise objetiva. Mas eu consigo tratar delas de uma forma mais ficcional, mais afetiva, né? Dá uma leveza maior, né? A ficção. Exatamente. Está mais em verdade, né? Você pode imaginar algumas situações, algumas circunstâncias, né? E esse livro tem o título dele é O Intérprete de Borboletas, e quem me sugeriu o título, depois de saber a história, conhecer a história, foi o Zé Eduardo Agualusa. E tem a ver com um dos personagens que vive num sítio cercado de borboletas e tal, que tem um papel muito importante na história, na trama do livro. E esse eu acabei de escrever, mandei para minha agente, né? A Luciana? E vamos esperar, vamos ver o que acontece. Mas eu gosto muito dele. Estou ansioso para ler. Sérgio, eu queria agradecer você ter disponibilizado a falar um pouco aqui com a gente. Muito obrigado, foram muito proveitosas as suas palavras. Eu queria convidar o pessoal que está aí assistindo, que na próxima quinta-feira eu vou falar com o Tom Farias, autor dessa biografia de Carolina. Biografia. Já leu? Tô lendo maravilhoso. Aqui. Gosto muito do Tom, é meu amigo. Vou conversar com ele. Ele é maravilhoso. Você lê assim de uma forma deliciosa, né? Deliciosa. E a Carolina é uma personagem importantíssima da cultura brasileira, né? Quer dizer, E aí você falou de como nós temos um minutinho aqui, só ler um trecho de um poema da Carolina, que o Tom traz aqui no livro, né? Não diga que eu fui rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava por trabalho, mas sempre fui preterida. Digam ao meu povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Olha, muito obrigado, Zé. Muito prazer. O Tom vai brilhar, vai ser excelente, e essa sua série é muito legal. Abração. Tchau. Tchau.